pessoal, amigas e amigos a mil por hora. O tema desse vídeo é Fórmula 1 e pilotos estreantes. Até porque eu trago números bastante interessantes, desafiadores para a gente poder aqui abrir um debate saudável e interessante sobre estreias e traçar paralelos sobre elas. Em toda a história da categoria, lá se vão mais de 70 anos, porque já estamos no ano 71 da Fórmula 1, na 72ª temporada da categoria máxima, somente 15 pilotos, filhos de pilotos que lá estiveram, contando com um que estreia neste fim de semana no Bahrein, largaram para provas da categoria máxima. E desse pequeno universo, desse micro-universo, há um nano-micro-universo, que são daqueles pilotos, filhos de pilotos e campeões mundiais, apenas 3, Jacques Villeneuve, Nico Rosberg e Damon Hill, dos quais somente Nico e Damon compõem, com Keck Rosberg e Graham Hill, as únicas duplas de pais e filhos campeões mundiais da história. Olha que nem o Nelsinho Piquet alcançou porque foi impedido de alcançar, não teve a chance de tentar chegar ao que o Nelson conseguiu. Christian Fittipaldi por falta de carro, David Brabham por falta de carro, não por falta de talento, mas por falta de carro. Essa mesma publicação já coloca, porque já fizeram a chamada lista, fazer o quê? Dos 14. Nesse ranking que essa publicação fez, colocaram o Max Verstappen como número 1, e eu discordo frontalmente. O Max Verstappen tem potencial para ser o número 1 dessa lista. Ele já é maior que o Joe Verstappen, não tenham dúvida, pelo retrospecto, pelos resultados, pela performance, até pelos carros que guia, principalmente pela Red Bull. Mas negar Damon Hill e negar Nico Rosberg por tudo que fizeram, me desculpe, mas eu acho inadmissível. E também não posso admitir que o Kazuki Nakajima, por exemplo, que foi colocado em 10º no ranking, seja pior que o Jolyon Palmer ou que o David Brabham. Peraí, olha o Kazuki Nakajima, o currículo dele hoje como piloto no WEC. Sincero e honestamente, não dá para comparar. Aliás, comparações, elas são difíceis, complicadas, e é por isso que eu proponho esse debate. Da dificuldade que Mick Schumacher terá em relação ao que o pai teve quando estreou na Fórmula 1 há 30 anos atrás. É claro, eram outras realidades, era outra Fórmula 1. O Michael Schumacher, quando chegou, era tão jovem quanto o filho, 22 anos de idade, mas, engraçado, não dava a pinta de que seria o fenômeno que se tornou na Fórmula 1. Ele tinha dificuldades no DTM, fez sua única participação em Le Mans pela Sauber, na equipe Júnior, marcando a volta mais rápida da corrida de 91, ganhara a Fórmula 3 alemã e o GP de Macau, mas sequer chegou à Fórmula 3000 para que se testasse o real potencial do Michael Schumacher. E principalmente tem aquela história que é verídica, que é famosa, que o Willy Weber mentiu para o Ed Jordan, dizendo que o Michael Schumacher conhecia a pista de Spa-Francorchamps, onde a Jordan colocou o Schumacher para estrear na vaga do Bertrand Gachot, que tinha sido preso por ter jogado um spray de pimenta num motorista de táxi, num incidente ocorrido anos antes, aliás, no dia em que o Bertrand Gachot ia assinar o contrato para ser piloto da Jordan na temporada de 91. E a mentira pegou, a mentira colou. O Schumacher rodou no teste que ele fez em Silverstone, mas sentou no carro e enfiou um temporal no André de Césares. Foi o 7º colocado no treino classificatório com a Jordan 191 Ford. E aí sua corrida só durou 300, 400 metros porque o câmbio quebrou na primeira volta. E na corrida seguinte, no GP da Itália, porque também a Mercedes fez gestões para que se absorvesse o potencial do Schumacher, o Schumacher foi vendido praticamente à Mercedes por uma bagatela, e depois, com o dinheiro que o Schumacher teve a sua multa contratual paga, acho que pela própria Mercedes, da Mercedes pagando, ou enfim, não me lembro o que teria sido, a Benetton conseguiu se transferir de Whitney para Enstone, para ter o seu centro tecnológico, que hoje é da Renault, da Alpine agora, né? Mas tem essa história de que foi oferecido uma bagatela, e do tipo, é pegar ou largar.
com pressões do Norbert Haug e do Jochen Nerspark para que o Schumacher fosse para a Mercedes, e o Schumacher efetivamente foi. Naqueles tempos, para quem não conhece, para quem nunca se inteirou da história toda, quem pagou o pato foi o Roberto Pupo Moreno, que acabou dispensado da equipe Benetton em situação bastante constrangedora. Claro que se a equipe optasse por rescindir o contrato do Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, e que tinha ajudado a Benetton a crescer na categoria, seria um escândalo. E a corda roeu, logicamente, do lado mais fraco, e o resto é história. É claro que o Schumacher conseguiu, por mérito próprio, aglutinar uma equipe que trabalhou em torno dele, que conseguiu 2 títulos mundiais, e aquela estrutura toda, mais Jean Todt, acabaria se movendo para a Ferrari, e aí Schumacher acabou se tornando um dos maiores pilotos da história. É muito contestado, tem muita gente que acha que o Schumacher não fez por merecer estar nesse patamar, de ter conquistado 91 vitórias, desmerecem os seus títulos porque talvez ele não encontrasse adversários, mas é claro que a superioridade dele ficou evidenciada por 5 títulos mundiais em sequência durante os anos de 2000 e 2004. O Mick Schumacher, além do sobrenome pesado, dessa responsabilidade toda, ele tem uma outra dificuldade extra, porque é uma outra Fórmula 1 se comparada àquela de 91, que tinha até mais de 30 carros, tinha uma certa liberalidade nas regras. Você vê que aquela Jordan tinha algo mais em termos de aerodinâmica, eram outros conceitos que hoje não dá para se aplicar. É uma transição de regulamento para 2022. A Haas, que é a equipe do Mick, campeão da Fórmula 2 na última temporada, não fará nenhum tipo de desenvolvimento do carro. Então, visivelmente, nós veremos o Mick Schumacher lutando, primeiro, para ganhar do Mazepin em todos os treinos classificatórios, e deve conseguir. E a esperança é que consiga, e a torcida da maioria que consiga. Segundo, é brigar para não ser o último do grid com a Williams. A realidade do Mick Schumacher é essa. E outra, é um piloto que tentou se livrar do peso do sobrenome Schumacher, né? Quando era kartista, corria como Mick Betts, usando o sobrenome da mãe, Corina, que é Corina Schumacher, evidentemente, mas usava o sobrenome da mãe, para tentar dar uma disfarçada. Só que o garoto foi crescendo, veio para a Fórmula 4, correu na Fórmula 3, correu na Fórmula 2, e aí foi impossível dissociar o sobrenome do outro. E mais agora, quando você olha no caractere da transmissão da Fórmula 1 e vê o que provavelmente vai pesar muito mais na comparação, o que pode ser muito doído para ele se ele não tiver preparo mental para isso, que é o MSC, que era a sigla do Schumacher nas transmissões quando os pilotos passam a ser identificados por 3 letrinhas. Isso já é coisa recente, não é coisa do passado, em que o sobrenome aparecia e também o nome completo, naquelas gerações de caracteres dos anos 90 e dos anos 2000. Então essa coisa do MSC pode ser favorável e ao mesmo tempo desfavorável. É claro que não cabe termo de comparação. A Fórmula 1 na qual Schumacher estreou era uma, a Fórmula 1 na qual estreia Mick é completamente outra, mas é o peso. O Mick vai ter que saber lidar com isso e, infelizmente, pela questão da falta de equipamento, talvez isso lhe custe um pouco caro nessa temporada. Mas é claro que as esperanças estariam depositadas para 2022 e além, e claro, todo mundo curioso para saber, afinal o Mick Schumacher vai mesmo para a Ferrari um dia? Essa é uma pergunta que só o tempo, claro, vai poder dizer. E se realmente a Ferrari tem pretensão de ter um novo Schumacher como teve Michael, que marcou época na história da Casa de Maranello, que entre 96 e 2006 conquistou 5 títulos, uma pá de vitórias, que brigou por campeonatos, que fez a equipe se reconstruir e tornar a Ferrari uma equipe vitoriosa, como nos tempos do Fangio, como no tempo do Alberto Ascari, como no tempo do Lauda. E são fases. A Fórmula 1 vive de fases. Hoje é a fase da Mercedes, já tivemos a fase da Red Bull e tivemos a fase de Schumacher na Ferrari. Mas o debate está proposto. É difícil estrear na Fórmula 1? Olha, não resta dúvida. Mas para Schumacher, certamente o peso será muito maior do que para Nikita Mazepin, até porque o Mazepin já tem um outro tipo de peso para lidar, e o Yuki Tsunoda, que entra como um kamikaze, entra sem absolutamente nada a perder, e ainda por cima tem um equipamento bem mais interessante, bem mais competitivo que a dupla da Haas. É isso aí, gente. Voltamos na próxima com muito mais a 1000 por hora. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.